Astronomia, o relógio de Deus. Nesse segundo vídeo, vamos dar continuidade à astronomia, o relógio de Deus. O vídeo que estamos postando para mostrar como os movimentos que Deus estabeleceu lá na criação, o movimento orbital da Terra, a translação, as bases que Deus estabeleceu lá na criação, da virada do dia às 18 horas e do ciclo semanal, começando de domingo a sábado, vai nos fazer entender o relógio de Deus que funciona até hoje. E então, lá no início da criação, começou a contagem de tempo. Ao Deus criar o primeiro dia, o que nós podemos chamar pelo calendário dia 1 do mês 1 do ano 1 AM, ano mundi, ou seja, desde a criação, e esse primeiro dia da semana, o primeiro dia do ciclo semanal foi um domingo. Dessa maneira, se estabeleceu aí o ciclo semanal. É fundamental entender o ciclo semanal, porque é ele que justamente define o calendário, define que a certeza do dia que nós estamos, e ele então foi essa informação que Deus nos dá e que nós podemos obter justamente pelo movimento da Terra em torno do Sol. Quando a Terra completa um giro em torno do Sol, então a Terra completa um ano que tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45 segundos. Essa é a razão porque, como tem quase 6 horas, vai acumulando durante 3 anos, no quarto ano então dá praticamente um dia quando ocorre o ano bissexto. Veja que praticamente, porque exatamente fica, não é 6 horas completa. E com isso, a cada 128 anos, é por isso que tem exatamente essa constante de 365 dias mais 31 sobre 128, porque a cada 128 anos ele não é bissexto, para tirar essa diferença de horas que vai se acumulando, aliás, de minutos e segundos, que vai se acumulando justamente de 4 em 4 anos, que são os anos bissexto, e faz com que então a cada 128 anos não haja um ano bissexto, né? No calendário gregoriano arredondou, a cada 100 anos que não seja múltiplo de 400, não é bissexto, como o ano 100, 200, 300, mas o ano 400 é bissexto. Isso cobre esse período para justamente ficar quase redondo, né, de 128 vezes 3. Então, no período de 400 anos, 3 anos não é bissexto, 100, 200 e 300, e o 400 para justamente encobrir esse período aí de 128 anos, para se ajustar a esse relógio aqui da criação, a esse período orbital. E então, lá no ano 1 é o início da contagem. Através do primeiro dia, o Sol e a Lua, Deus fez alinhados. E esse alinhamento, ele ocorreu no primeiro dia, e no caso do Sol e a Lua, eles voltam a se alinhar a cada 19 anos. É o que chamamos o que foi denominado de ciclo metônico, porque a cada 19 anos o Sol e a Lua se alinham, dando mais ou menos uma diferença de 2 horas que vai se acumulando também. Mas é aí onde foi o ponto inicial que tudo começou, né? A Terra teve o primeiro ponto, o primeiro toque para começar o seu movimento de rotação em torno de si mesma e de translação em torno do Sol. Isso é fundamental, porque todos esses movimentos, né, dos astros e dos planetas é que vai fazer com que haja o calendário, ou seja, o calendário acompanhar o movimento para nos dar uma indicação do tempo em que nós estamos. E aí então Deus, durante a saída do povo de Israel do Egito, o que ele disse lá em Êxodo 12, 3 e 6? Ele disse o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Ainda em Êxodo 12, observe o que Deus disse: que este mês, né, ou seja, o mês da saída do povo de Israel do Egito, seja o princípio dos meses, ou seja, será o primeiro mês do ano, na versão da King James atualizada, né, que é a versão brasileira da Bíblia King James. E então a expressão está lá bem clara,
de que Deus ele estabeleceu, ou ele, na verdade, Deus não estabeleceu um calendário lá no Êxodo. Deus estava restaurando o calendário que ele estabeleceu na criação. E estava restaurando para que Israel voltasse a entender e observar esse calendário. Observe como Deus ainda diz em Êxodo 13:4. Hoje é um dia de primavera, no mês de Abib, Nisan, e estás abandonando as terras do Egito. Esse primeiro mês é exatamente o mês de Abib. Na versão atualizada do calendário judaico, ele coloca Nisan, mas Nisan é o nome babilônico. Quando o povo de Israel voltaram de Babilônia, eles trocaram o nome, né? O nome que está na Bíblia para Nisan, mas o nome bíblico é Abib. Então eu não vou adotar um nome babilônico que os judeus adotaram depois que vieram de Babilônia. Então o primeiro mês bíblico é Abib. E o próprio o nome Abib vem do hebraico Aviv, que tem justamente o significado de primavera, renovação, ressurgimento, reflorescimento. E ainda em Êxodo 23:15, Deus nos diz que durante 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo marcado na primavera, no mês de Abib, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. Ou seja, quando fala Abib, pode até parecer um pleonasmo, né? Porque a própria palavra Abib justamente significa primavera. E essa versão dá um reforço justamente nesse sentido. Então, o calendário divino é que o ano começa na primavera. E a primavera tem o seu ponto inicial no ponto vernal, ou seja, no equinócio da primavera é o ponto vernal. E voltando para o texto de Êxodo 12, é o que também vai nos servir de base, porque é a base para que a gente entenda também o calendário e que vamos mostrar através da tabela dos equinócios, né, pela astronomia, de que procede esse sentido aqui. Observe, o cordeiro deveria ser separado no dia 10 para ser morto no 4º dia. Então existe a própria Bíblia diz que 1000 anos aos olhos de Deus é como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite, como está em Salmo 94. Pedro justamente citando, fazendo referência a esse texto de Salmo, ele diz em 2 Pedro 3:8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então esse texto de 2 Pedro 3:8, na versão King James atualizada, ela diz exatamente também assim, né? Amados, não ignoreis um princípio, ou seja, não esqueçais que há um princípio. Então, a questão de tratar um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, a versão da Bíblia diz que é um princípio. O princípio é algo estabelecido por Deus. E se for estabelecido por Deus, então ele tem um grande valor e significado. Isso aqui não é falando de uma maneira aleatória, vaga. Um dia como 1000 anos é como se o tempo para Deus não existisse. Mas ele estabeleceu um princípio, e o princípio é para nós, não é para ele. Logo, tem um sentido de entender que nós um dia enxergamos 1000 anos e 1000 anos enxergam um dia, ou seja, indo e voltando esse princípio de entender de que se um dia é por 1000 anos, então nós vamos entender que através desse texto que o cordeiro deveria ser morto no 4º dia, isso tem um significado de que 4000 anos depois Jesus morreria. A morte de Cristo na cruz então ocorreu quando terminou os 4000 anos, porque o calendário vai mostrar que isso realmente foi o que aconteceu. Porque de outra maneira, aí o calendário, a cronologia bíblica, ela não está correta. E quando nós formos falar aqui já sobre a tabela dos equinócios, que justamente é a tabela de uma maneira matemática, física, científica e histórica, comprova de que o ano realmente ocorreu, a morte de Cristo ocorreu no final dos 4000 anos. Uma outra base que precisamos entender, então, é quando Deus criou o homem, né, e a região lá do Éden, ela fica justamente na região lá da Mesopotâmia, a região entre rio Tigre e Eufrates, como alguns entendem, mas foi naquela região. Então aquela região é a região ali de Egito, Israel, Irã, Iraque, Turquia, e o horário que a Bíblia estabeleceu foi a partir dali, né, e mais especificamente podemos dizer a partir de Jerusalém. Jerusalém é justamente o centro, é o foco das atenções, e a partir dali que então ocorre, né, o horário que a gente vai também usar.
E nos diz a Bíblia que desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E por volta da hora nona, Jesus clamou em alta voz. Aí Mateus capítulo 27, 45 e 46. Então a hora sexta, a hora nona, está se referindo à hora aqui já passada do dia. É como no relógio de hoje, né? E muitas vezes nós não usamos o horário de 24 horas, ou seja, 19 horas, 20 horas, 21 horas. Nós usamos 6 horas, 7 horas, no caso depois de meio-dia. Mas aqui, seguindo o relógio bíblico estabelecido por Deus, os judeus então, 18 horas, quando dava 18 horas, que a virada do dia era 0 hora, que hoje é meia-noite para o nosso calendário atual. Então 7 horas já era a primeira hora do dia, 8 horas da noite ou do dia era a segunda hora do dia, e 9 horas era a terceira hora do dia, às 9 horas. E logo em 10, 11, 12 horas, a sexta hora, né? Era justamente meio-dia. E a hora nona, às 3 horas da tarde, ou se for da noite, né? Então a parte da noite também, a hora sexta aí seria meia-noite, e a hora nona é 3 horas da manhã. Então seguindo também aí o mesmo relógio, mas o relógio baseado na virada do dia às 18 horas, que é tomada por 0 hora. E isso é fundamental não esquecer desse relógio. E a partir de Jerusalém, aonde Deus, tudo começou, foi lá naquela região, ali onde ele estabeleceu o Éden. Com isso, como já aqui defini, que o último dia do quarto milênio ocorreu, podemos dizer assim, no dia 31/12, pelo nosso calendário atual, do ano 30. Mas quando terminou o ano 4000 AM. E a Bíblia nos dá aí uma clareza de que Jesus morreu numa sexta-feira. E essa sexta-feira foi dia 14 do primeiro mês. E o calendário vai nos dizer que, então, ou seja, todo o calendário, para estar correto, seja qualquer calendário, como se trata do primeiro mês, então o calendário correto, eles têm que expressar que o dia 14 foi justamente uma sexta-feira. Se não apontar para essa data de que 14 foi uma sexta-feira, então não está correto. Logo, para que a sexta-feira da paixão seja dia 14, então o primeiro dia do primeiro mês aí do ano 31, que foi o ano da morte de Cristo, quando terminou os 4000 anos, então começou o ano 4001. Certo? Tem que atentar para esse detalhe, né? Porque a morte de Cristo ocorreu quando o ano 4000 terminou. E aí ocorre no início do ano 4001, que é o ano 31. E então o calendário, lembre-se que ele tem que expressar, mas o calendário judaico não tem 14 numa sexta-feira, então está errado. Como eu posso provar isso? É muito simples. Esse calendário é o calendário igual ao nosso, é o calendário solar gregoriano que nós usamos, né? Com o ano bissexto a cada 4 anos, e ele expressa a realidade do calendário atual. Então eu montei um calendário no Excel. O calendário não é meu calendário, é um calendário baseado na regra do gregoriano atual, só que o gregoriano, ele, observe que o gregoriano, a constante dele é 365 dias, 24, 25. Então observe que em 6.000 anos, o gregoriano ele completa 2.191.455 dias. E ele vai diferir, vou colocar aqui na memória, do que é real, do dia astronômico real. Então, vezes 6.000, então a quantidade de dia real, astronomicamente real, que se completa em 6.000 anos, veja que dá quase 2 dias, porque 453, né, nós vimos que o gregoriano é 455, então dá 2 dias, mas como passa aqui a parte decimal, então isso faz com que, eu vou colocar aqui, dá uma diferença de 1,875 dias, quase 2 dias. Então o gregoriano tem uma diferença de quase 2 dias, que nós vamos entender mais na frente. Mas até lá, né, no início estava tudo igual, né, gregoriano e o calendário solar tudo igual, até o ano 4000 praticamente tudo igual. Então, quando eu estabeleço, né, que lá na criação, primeiro dia, domingo, observe aqui, né? Vamos ampliar aqui. Primeiro dia, domingo. Então, dia 1.
Então, o primeiro dia, o dia da criação, o dia inicial, que Deus estabeleceu lá o ciclo semanal. O sétimo dia é o sábado. Então, é aqui que está também, que vocês precisam entender o que vai entender o cálculo. Se o sétimo dia é o sábado, o outro sábado é que dia? Vai ser 14 dias. O outro sábado, 21 dias. Então, observe que todo dia sábado, ele é múltiplo de 7. Então, se eu quiser saber se o dia 98 ele foi um sábado ou não, é só dividir por 7. Veja esse caso aqui. Digamos que eu estou lá na criação, estou no dia 98. Então, 98 dividido por 7, a divisão exata, então é um sábado. Esse dia aqui, 469, vamos ver se era um sábado. 469 dividido por 7, divisão exata, resto 0, então indica que é um sábado. E assim nós vamos entender que quando chegou aqui no ano 31, então, como eu disse lá no calendário, ele tem que expressar essa realidade. O calendário correto, o calendário que Deus estabeleceu, o calendário solar, ele determina que o primeiro dia do ano 31, que foi o ano da morte de Cristo, ele tem que começar no sábado para que o dia 14 seja numa sexta-feira. E foi justamente o que nós aqui, o calendário expressou essa realidade, tanto o calendário solar como o gregoriano proléptico, né, porque exatamente não existia o gregoriano, mas esse calendário foi feito dentro das regras também do gregoriano, e aí, porque aí você vê que o bissexto aqui ocorre no dia 28, depois do dia 28 de fevereiro, se for bissexto, como no caso aqui, a 29, ele está em fevereiro, né, para que siga essa regra para a gente entender com base no nosso calendário atual. Logo, como o sábado aqui, se eu colocar dia 1, dia 1º do mês, só para você poder entender, então quando chega aqui na sexta-feira, ele vai dizer que já é justamente o dia 14, que foi o dia da morte de Jesus, na sexta-feira. Então esse calendário está correto, e o calendário gregoriano proléptico está correto, ele mostra essa data realmente, que no ano 31 aqui, que é justamente o início do ano 4001, ocorreu a morte de Jesus aqui na sexta-feira. E esses números aqui é que vai nos dar essa base para entender a tabela dos equinócios. Vou dar só uma leve explicação para vocês. Lembra que eu disse que para ser sábado, esse número tem que ser divisível por 7, resto 0. Tem que ser um múltiplo de 7. Então, diz aqui que esse dia decorrido desde o primeiro dia, 1.460.970 dias, dividido por 7, então dá uma divisão exata, resto 0, então confirmado que esse dia é sábado. O ciclo semanal está intacto. E esse dia aqui, nós vimos que é a sexta-feira, dia 14 de Abib. E esse 14 de Abib foi uma sexta-feira. O cálculo também indica isso. Isso aqui eu vou mostrar também na tabela, mas já vou adiantar para vocês como calcular. Então, esse valor, 1.460.983, isso indica que foram os dias decorridos desde lá o primeiro dia da criação. Lembra? Lá que Deus estabeleceu, houve tarde de manhã o primeiro dia. Então, desde lá até aqui, no início do ano 4001, foram decorridos aí 1.460.983 dias. Isso justamente a Terra já completou 4.000 voltas em volta do Sol, né? Quando fechou o ano 4000, então foram 4.000 voltas, e agora já começou um novo percurso desses dias. E que dia é esse? Quando eu dividir por 7, veja que a divisão não é exata, porque não é um sábado. E o que é que vai me dizer que dia é da semana? É o resto. Lembre-se que quando é sábado, a divisão exata dá resto 0, então indica que é sábado. E o resto dessa divisão vai indicar qual é o dia da semana. Então eu vou tirar a parte inteira. 208, 711. Então sobra só a parte decimal. Quando agora eu multiplicar por 7, que é o ciclo semanal de 7 dias, ele vai me dizer que é uma sexta-feira. Essa é o segredo justamente dos dias corridos, que quem está me dizendo isso não é o calendário. O calendário está revelando o que está dizendo lá em cima, o movimento da Terra em torno do Sol. Ele está dizendo qual é o dia da semana que tem que ser. E isso é fundamental, que você entenda isso. Não é o calendário que determina o dia, é o que Deus estabeleceu lá em cima, o movimento da Terra, é a órbita da Terra. Observe aqui essa outra data aqui, esse dia decorrido, 1.460.980. Aqui diz que o calendário está dizendo que é uma segunda, né? Vamos ver se o calendário está certo. A astronomia que está certa. Vamos ver se o calendário está certo. Eu vou dividir por 7, tirar a parte inteira,
E agora eu multiplico por 7 a parte decimal, né, que é ainda como divisor, para ver que ele vai dizer que é a terça-feira. Lembre-se que aqui a parte vermelha é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E então está correto. O calendário é que está correto, né? O porquê correto, porque ele está em consonância com o que está determinando lá em cima os movimentos que Deus estabeleceu lá no Éden. Então aqui a gente fica por aqui. E no próximo vídeo vamos dar continuidade a esse importante estudo sobre a astronomia.